Boa noite, todo mundo. Eu acho que a gente já tem. Boa noite, tudo bem? Boa Tudo bem, noite. Bia? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, Arthur? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês, né, em colaborar com o projeto do PET, para divulgar o trabalho de vocês, esse artigo que vocês fizeram, em contribuir com o projeto de levar um pouco mais de informação para as pessoas interessadas, né, enquanto elas estão nesse confinamento em casa, né. Eu queria apresentar para os nossos ouvintes. Antes, eu queria pedir para os ouvintes, se eles estiverem ouvindo a gente bem, para que eles comentem aqui que o som está ok, que a imagem está ok. E queria só fazer um comentáriozinho que as nossas palestras anteriores, elas estão disponíveis no YouTube também, e no blog do PET vocês podem ter acesso aos artigos que foram disponibilizados pelos autores e aos relatos também que a gente tem nesse projeto. O tema de hoje que a gente escolheu e que nos escolheu também é um artigo que foi publicado pela Bianca e pelo Arthur, cujo tema é Entre Hiperinformação e Desinformação, o fio de Ariadne para a preservação da informação na web. Quem está com a gente hoje é a Bianca da Costa Maia Lopes, ela é mestra em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o Arthur Coelho Bezerra, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador adjunto do Instituto Brasileiro de Informação e Ciência da Informação, o IBICT, o IBIC, também é professor do programa de pós-graduação em Ciência da Informação. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Só para esclarecer também, a gente vai, então, começar com a Bianca, depois com o Arthur, e no final a gente volta para responder as perguntas de vocês, que vocês com certeza vão ter muitas. Posso começar, Bianca? Vamos lá. Boa noite a todas e todos, né? Como o Rafael me apresentou, meu nome é Bianca, né? Sou doutoranda em Ciência da Informação pelo PPGCI do IBICT, além de ser mestra, e aproveito para agradecer ao Rafael, né? O convite foi feito para a gente, né? De participar dessa live junto ao grupo PET da UFSCar. Eu espero que todos estejam bem dentro do possível, em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, né? Com essa pandemia. Mas vamos lá. Junto com o professor Arthur Bezerra, que foi meu professor já em várias disciplinas, até no IBICT, nós escrevemos e publicamos na Link em Revista esse artigo que foi apresentado pelo Rafael, Entre Hiperinformação e Desinformação, o fio de Ariadne para a preservação da informação na web. Pelo título, a gente já percebe alguns temas aí que vão ser abordados, né? Hiperinformação, desinformação, preservação da informação, e outras reflexões que a gente acaba trazendo ao longo do artigo. A partir do incremento das tecnologias digitais, vale a gente pensar a relação entre novos lugares de memória e de informação e o processo de construção das competências em informação daqueles agentes que promovem mediações tecnológicas nesses espaços. É nesse horizonte que a gente observa uma extensa rede que vai se desdobrando pelo espaço virtual, em um espaço, digamos, de tráfego informacional intenso, que estampa relações informação-poder, que é o espaço da web. É um espaço politicamente contestado e se depara com esse fluxo de hiperinformação, que se reveste tanto de informação quanto desinformação. Então, nessa medida, quando a gente pensa a importância de preservar a memória do que se produz e circula pela web, aí pensando um pouco a preservação digital da informação na web, associada à ideia até da perpetuidade da informação registrada, é fundamental compreender o percurso que a gente faz entre informação e desinformação. Muitas vezes a gente se depara com um verdadeiro abismo a apenas um clique de distância. E por esse caminho, né, por esse caminho longo, né, a gente descobre várias coisas, né, e mais até. Por que esse caminho deveria nos interessar de alguma forma? Primeiro, assim, acho que porque quanto mais a gente avança por esse labirinto hipertextual de trajetórias da web,
maior pode ser o risco da gente se perder por alguma esquina sombria que coloque em xeque o valor da verdade. Um exemplo disso, que a gente trabalha no artigo, por exemplo, são as fake news, as chamadas notícias falsas. Um elemento que a gente usa como recurso é o fio de Ariadne, né? Esse fio de Ariadne funcionaria como um mecanismo de intelecção dessas trajetórias e uma garantia de não se perder, de conseguir retornar ao início e ter uma compreensão esclarecida dessa miríade de informações sem o receio de se cair num estado de desmemória social. E, por um lado, se o fenômeno da internet provoca um certo sentimento de imensidão de documentos e informações, acho que um grande desafio à preservação dessa memória vai consistir no exercício da competência crítica, ou das competências críticas, aplicadas à seleção de informações, fontes, documentos, notícias, ou seja, a curadoria digital sobre a web, esse grande bololô virtual, com certeza requer a discussão de parâmetros técnicos para a preservação desse espaço público do passado. Mas acredito que, na mesma medida, também a discussão de questões políticas e éticas são necessárias por meio de perspectivas críticas da informação. Então, como que a gente preserva o que não é verdadeiro, por exemplo? E aí, adiantando um pouco até, preservar a informação também vai significar preservar a desinformação, já que as duas, informação e desinformação, descreveriam uma relação dialética nesses contextos em que elas se inserem, pensando até numa perspectiva do Rafael Capurro, né, na perspectiva hermenêutico-retórica da ciência da informação. Acho que nessa direção, a gente reforça um pouco no próprio artigo a nossa preocupação com a credibilidade da informação, né? Essa informação que é partilhada e compartilhada pela web, e o quão fundamental precisa ser a capacidade de escrutínio das fake news pelo público. E aí um parênteses, por exemplo, quando eu digo fake news, não necessariamente eu estou me referindo apenas a notícias jornalísticas. Há muito pouco tempo, né, por exemplo, a gente viu a exoneração de um agente público que foi publicada no Diário Oficial da União, com a assinatura de alguém que alegou não ter assinado aquele documento, um ato administrativo, ou seja, um documento cuja credibilidade era questionável, tanto que no momento posterior foi retificado. Em meio a tudo isso, a gente vive também um momento de fetichização da tecnologia digital, uma certa, como dizer, uma euforia desmedida quanto a uma pretensa ideia de horizontalidade. É a ideia da internet como uma panaceia da contemporaneidade, como uma cloroquina digital para os males sociais. E é claro que a internet traz esse potencial de amplificar muitos debates na sociedade como um todo, mas só amplifica quem tem voz, né? Quem é mudo, continua mudo. Essa é a realidade. Então, não se trata de um lugar de fala de todos para todos. Existem regras, sei lá, dinâmicas, que são refletidas pelas próprias hierarquias de poderes, saberes, condicionantes sociais, presentes lá na própria realidade, né? E que não são dados, né? Nada disso se dá naturalmente, né? Lembrando o próprio capital simbólico do Bourdieu. E aqui eu passo um pouco a bola para o Arthur da continuidade daqui em diante. E a gente vai trocando, Arthur. Estava no mudo, mas agora eu tirei. Bom, justo, Bianca, na verdade, a gente publicou, né, primeiro, enfim, né, já que é a minha primeira fala aqui, eu queria agradecer ao Rafael, queria agradecer ao convite do pessoal do PET da UFSCar, né, nessa nossa primeira oportunidade de estar aqui. Acho muito legal essa iniciativa, né, essas iniciativas que têm acontecido, né, da gente conseguir ter esses bate-papos, né, de alguma maneira discutir questões que são relevantes para esse momento, né. E eu queria trazer um pouco também dessa discussão, como a Bianca fez agora, né, esse artigo. A Bianca, como ela falou, foi aluna, né, de estudante, né, de alguns cursos, né, de algumas disciplinas oferecidas no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, que é uma parceria entre o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia,
onde eu atuo como pesquisador, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, dou aula no PPGCI, né? A Bianca não é minha orientanda, mas fez diversos cursos, né? E a gente estabeleceu uma parceria, né? Inclusive na autoria de artigos, né? Esse é o segundo artigo que a gente publica junto. A gente já teve um artigo antes desse, né? E essa, então, foi a nossa segunda experiência publicando juntos. E, realmente, assim, como o artigo foi publicado, enfim, ele não tem tanto tempo assim, mas hoje em dia, né, a gente vive a história, né, em transformação diária, né? Então, a gente tem... nós temos agora... digamos assim, uma atualização desses assuntos que a gente tem falado, né, que nos permitem pensar como que essa questão da preservação da informação na web, né, e da memória, né, na dimensão, né, das redes digitais, né, de como que novos problemas se colocam e a cada momento que acontece alguma coisa, a Bianca usou aí um exemplo, né, enfim, de suspeitas, né, de fraude ou de informação não verificada, né, a questão das fake news que a gente está acompanhando agora nos últimos dias, né, o inquérito que tem acontecido e como que isso tem movimentado muito Brasília e tudo mais, né, e se colocam novas questões, né, em relação a, por exemplo, como que você faz para lidar com a preservação de uma informação tendo, né, essa relação dialética, como a Bianca falou, entre, por exemplo, a necessidade da comunicação, da liberdade de imprensa, né? Como que a gente faz, por exemplo, para, digamos, denunciar uma postagem de uma autoridade e, ao mesmo tempo, preservar que houve, né, digamos, uma iniciativa de alguma autoridade, seja ela qual for, né, de apresentar uma informação que não seja verdadeira ou que seja passível, né, de discussão sobre a sua veracidade e tudo mais, né? Então, como que a gente faz isso, né? Então, toda essa discussão sobre, por exemplo, que tem acontecido agora em relação à remoção de conteúdos falsos, né, por conta da pandemia do coronavírus, né, isso tem sido um problema muito sério, né? Pessoas que acreditam em informações falsas, que acreditam na cura, né, de determinados remédios, né? Obviamente que todo mundo está nessa situação, digamos, psicologicamente perturbada, né, e aguardando que apareça um medicamento. Então, como que a desinformação ou a informação falsa sobre os potenciais de cura de um medicamento que ainda não foram confirmados pela Organização Mundial da Saúde, mas que circulam nas redes, né, e circulam muito. Né? Eu vi até o Ronaldo Lemos, que é do Instituto de Tecnologia e Sociedade, né, comenta muito no programa, se eu não me engano, Millennium, né, da Globo News, falando que, ao contrário do que diz a crença popular, a mentira não tem perna curta, a mentira tem perna longuíssima, né, porque isso já foi provado, né, por diversos estudos, né, que fizeram um levantamento sobre a circulação de notícias falsas, e elas circulam muito mais do que as notícias verdadeiras, né? Então, nesse momento, desculpe, de pandemia, isso se torna ainda mais grave, né? Como que a gente preserva a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, preserva a memória, né? Preserva o que está sendo escrito, o que está sendo circulado, né? Então, estão se tentando novas maneiras de fazer isso, né? O Instagram, por exemplo, agora coloca um filtro em cima de uma informação que foi identificada como falsa, mas ainda te dá a oportunidade de ver a informação, né? Buscando ali algum caminho que, ao mesmo tempo, preserve a existência daquela informação, ou seja, não vai tirar o post completamente do ar, coisas que já aconteceram no Twitter, né? Que posts com informação falsa foram apagados, né? E a empresa colocou, inclusive, uma série de critérios para realizar esse apagamento dessa informação, né? O Instagram está indo por um outro caminho, né? Que é o de avisar as pessoas e alertar, né, de que aquela informação é falsa, mas ainda permitir a visualização daquela informação, né, que está ali colocada atrás de um filtro, né? Então, a gente vê que esse assunto que a gente debateu num artigo que foi publicado, acho que em 2018, né, Bianca? Não sei se 2018 ou 2019 agora, não me lembro. 19? 19.
19. Pois é, você vê, né, que o artigo tem 1 ano que foi publicado, né, ou seja, deve ter 1 ano e meio que foi escrito, mais ou menos, mas que as questões que a gente coloca lá, elas se mostram não só relevantes, mas com novos desdobramentos, né, conforme vão aparecendo novas configurações sociais que exigem que a gente discuta a questão da preservação da informação dentro dessa dialética entre a preservação da saúde e a preservação da memória, né? Ou seja, até que ponto a gente deve impedir a circulação de determinadas informações e impedir a própria memória, né, dessas informações, né, tendo em vista, por exemplo, uma comunicação de um agente público, de um agente do executivo, por exemplo. Isso é alguma coisa que tem que ficar registrado para a memória, né? A gente tem que saber daqui a alguns anos que governadores, prefeitos, presidentes e outras autoridades postaram determinadas coisas, né? A gente tem que lembrar que um dia, né, a gente descobriu o que era Golden Shower no Twitter, né? Então, se a gente não tiver acesso a essa informação, como é que a gente constrói a nossa própria história? Então, é um assunto complicado, né, que, obviamente, que nem Bianca nem eu estamos aqui trazendo respostas, né, mas simplesmente levantando os debates e as questões que devem ser, enfim, pensadas, né, dentro dessa perspectiva. Não é isso, Bianca? Entendi que agora a gente está no formato bate-papo, né? Bate-papo. Isso. Não, é isso. E eu estou lembrando aqui, você está falando isso, eu estou lembrando de um documentário relacionado a isso que tem na HBO, não sei se todo mundo já viu ou conhece, chamado Depois da Verdade, Desinformação e o Custo das Fake News, né? É bem interessante como eles abordam também um estado de desorientação e a negação da ideia de que existe uma verdade. E num dado momento me marcou uma coisa que tem a ver com o nosso artigo aqui, é um momento em que uma pessoa diz algo do tipo, a impressão é que daqui a uns 30 anos parece que a verdade vai ser definida pelo que aparecer primeiro numa busca do Google, né? E eu não diria nem 30 anos, né? A gente já vai vendo como essas fake news vão enfim, o custo delas, né? Também vi o Ronaldo Lemos falando, né? Elas têm pernas. E pensar as fake news nesse. Então, nos leva a pensar a importância da conscientização do público, que utiliza a internet como um meio, às vezes, exclusivo para se informar, né? Mostrando necessidade de competências críticas em informação para que a gente consiga discernir, mais do que até, acho que discernir o que é o discurso verdadeiro do falso, que a gente consiga compreender as razões que fazem o que é falso tentar se afirmar como verdadeiro. Né? Então, isso vai um pouco além de entender se é fato ou fake, né? Mas o que está por detrás daquilo, né? Não são... enfim, a informação ela tá revestida por um capital simbólico, a gente sabe disso. Então, existem forças, né, interesses, disputas, né? E nessa parte mais ligada à teoria crítica, ou às teorias críticas da informação, né, que a gente aponta no artigo como um meio, né, para que a gente consiga esclarecer melhor algumas coisas, eu ia passar a bola para o Arthur mesmo, né? Tipo, eu vou voltar para você, a gente vai voltando, bate bola mesmo. Beleza. Eu vi que você... Arthur, como você acha que a gente pode fazer uso das teorias críticas da informação, no caso das fake news, para que a gente tenha uma consciência maior do que a gente está recebendo? Então, você mencionou aí esse conceito, né, que a gente pesquisa no âmbito da ciência da informação, né, que é a competência crítica em informação. E aí, quando eu digo a gente, na verdade, eu estou me referindo a um grupo menor do que seria um grupo que pesquisa a competência em informação. A competência em informação já é um termo mais consagrado, né, no campo da biblioteconomia, da ciência da informação, né, enfim, um termo dos anos 70, né, que depois foi desdobrado, desenvolvido, presente em diversos documentos oficiais da American Library Association, né, da ALA, também da IFLA, né, de outros organismos também. E, mais recentemente, a Unesco tem trabalhado com o termo alfabetização mediática e informacional, né? No nosso caso, e aí eu digo assim, no caso do âmbito do meu grupo de pesquisa, né, que é o
que é o Escritos, que é o grupo de estudos críticos em informação, tecnologia e organização social. Nós trabalhamos mais na perspectiva da competência crítica em informação, que digamos assim, uma pegada mais próxima da teoria crítica da sociedade, conforme desenvolvida ali pelos teóricos da Escola de Frankfurt, né, com essa tradição marxiana de pensamento, e da pedagogia crítica do Paulo Freire, que também, né, tem também esse chão, né, essa base na perspectiva marxiana, né, da crítica da economia política, enfim. E a perspectiva, portanto, da competência crítica em informação envolve um destaque da avaliação crítica e do uso ético da informação. Então, a avaliação crítica, que tem a ver com a maneira como a gente recebe as informações e como que a gente passa esse filtro nas informações, né? A avaliação da autoria, da finalidade, né? de qual que é o objetivo de determinada informação, né? E aí aqui, enfim, estou pensando mais especificamente na informação que a gente tem acesso, por exemplo, através das redes digitais, né? Em comentários, em compartilhamento de notícias, em posts de Facebook, de Twitter, tudo mais. Então, como que essa informação chega até nós e como que a gente faz uma avaliação crítica dessa informação? Ela veio de quem? Ela vem de algum veículo conhecido? Ela vem de uma determinada página que tem um determinado viés? Como que isso se encaixa dentro de um espectro maior? Como que essa notícia, por exemplo, é veiculada por outros canais de informação, caso seja uma notícia, né, de amplo conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente pega uma notícia trágica e enfim, vergonhosa, né, do assassinato do George Floyd, né, que aconteceu nos Estados Unidos agora, né, enfim, colocado, né, na mídia brasileira como assassinato de um homem negro por um homem branco, na verdade por uma autoridade, né, por um policial branco nos Estados Unidos, e de como que essa informação ela é veiculada por diferentes canais, né? Com certeza, canais ligados a movimentos de supremacia branca, ou da direita norte-americana, autoritária e tudo mais, vão, de alguma maneira, querer colocar panos quentes, né, naquela situação que aconteceu daquela determinada forma, e outros canais vão demonstrar a gravidade do que foi, né, do assassinato de um homem desarmado e do assassinato de um homem negro por um policial branco, né, de como que isso tem consequências gravíssimas, né, e, enfim, traz uma série de discussões, né, sobre o racismo norte-americano, né. Então, a gente perceber como que uma determinada notícia, ela nos chega e chega com, muitas vezes, através de um determinado viés que vai variar conforme o canal que vem, né. Agora, a notícia, ela é um fato, né, e apesar de ela poder ser passível de diferentes interpretações, ela se encaixa dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada sociedade. Então, a capacidade crítica dos indivíduos é de conseguir contextualizar as informações que são recebidas dentro de um quadro amplo, de um quadro socioeconômico, de um quadro político, né? Não é simplesmente a morte um assassinato de um homem por um outro homem. A gente tem que ver a questão da autoridade, tem que ver a questão do racismo, tem que ver como que se coloca dentro da realidade norte-americana, né? Então, todas essas características fazem parte da nossa capacidade crítica de avaliação de uma informação que nos chega. E, por outro lado, a gente tem já numa questão mais ativa, que é o uso ético da informação, ou seja, que tipo de informação que a gente, hoje em dia, né, na internet, onde todo mundo é consumidor e também produtor de conteúdo, né, e ao compartilhar um determinado link com um comentário nosso, a gente interfere também nessa informação, a gente pode compartilhar um determinado link dizendo, por exemplo, com essa notícia, dizendo que é um absurdo, e dizendo lá vem a esquerda de mimimi, e aí de alguma maneira a gente qualifica essa informação de uma ou de outra maneira, né? Então, como que a gente também é revestido de uma dimensão ética, né, na nossa maneira de compartilhar informações, né, de repassar a informação para frente, né? E a gente vive também essa época, né,
dessa potência do compartilhamento, né? Então, o uso ético da informação é outra característica que vai ser destacada pelos estudos de competência crítica em informação. Então, é mais ou menos isso, né? A gente pensar nas maneiras como a gente faz a avaliação crítica e o uso ético da informação, que são as características, digamos, primordiais desse conceito de competência crítica e informação que a gente trabalha no artigo, não é, Bianca? Isso, exatamente. Eu acrescentaria nesse artigo que a gente trabalhou, eu estava até olhando ele rápido de novo, a gente cita um caso de julho de 2018, né? Então, a gente já estava escrevendo o artigo em 2018, né? Era mais ou menos nessa época, sim. Em julho de 2018, que o Facebook desativou várias páginas, quase 200 páginas, né? E alguns perfis pessoais e, enfim, de plataformas, né, reconhecidas como divulgadores de notícias falsas, né? De acordo com o Facebook, eles alegaram representação falsa, se não me engano. E eles falavam que tratava-se de uma rede coordenada que se ocultava com aquelas contas falsas, né? Tentando divulgar um conteúdo falso, de propósito, para gerar, com o intuito de gerar uma divisão e espalhar a desinformação. Eu lembro que eles falavam isso, espalhar a desinformação. Por acaso ou não, né, e aí sempre fazendo esse paralelo com o nosso momento atual, que o Arthur lembrou bem, vale lembrar que a gente tem em curso no Brasil uma CPMI das fake news, né, instalada pelo Congresso Nacional em 2019, se não me engano foi em setembro ou outubro de 2019. E essas investigações têm reverberado recentemente na mídia, né, com algumas, enfim, dessa semana, inclusive. Mas no caso analisado pelo artigo, havia, nessas páginas desativadas pelo Facebook, havia uma distorção de controle, né, do próprio controle compartilhado das páginas por membros do MBL, Movimento Brasil Livre, né, que permitia que esses membros propagassem algumas mensagens de seu interesse, de uma forma coordenada, mas como se essas notícias fossem veiculadas de forma descentralizada e independente, ou seja, pulverizado, né? Parecendo a própria questão dos bots, né? De como isso é feito, né? Dos algoritmos, de como isso, né? Por detrás, né? O que é invisibilizado, né? Para que isso aconteça, né? Qual é o custo dessas fake news, né? E nessa época o Facebook enquadrou a ação como representação falsa mesmo, embora também se aproximasse muito do que os padrões da comunidade do Facebook classificasse como fake news mesmo, né? Na seção de padrões da comunidade. Então, é interessante a gente ver como a gente sempre caminha para e passo, né? A gente escreveu uma coisa, há um ano e meio atrás, e a gente ainda tem muito do que falar, né? E parece que vai continuar tendo, né, Arthur? Sim, temos muito o que falar, e realmente você falou esse caso, né, que aconteceu em 2018, né, da derrubada de uma série de contas, né, no Facebook, né, em outros lugares, realmente mexeu, né, com a classe política naquela época, né, e se levantaram argumentos de censura, né, das páginas de direita e tudo mais, muito parecidos com os que estão sendo levantados agora, né? Agora com o inquérito com duas coisas, na verdade, né, que a gente tem visto. Esse inquérito da CPI, né, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, né, e tal, com diligências, com apreensão, né, de computadores e tudo mais, e, né, a classe política, né, boa parte da classe política muito preocupada com isso, né, correndo para tentar, de alguma maneira, blindar certos políticos, né, desse tipo de escrutínio, né, que o inquérito traz. E a gente tem também a ação que agora chegou ao Brasil, né, na semana passada, do Sleeping Giants, né, que é essa iniciativa de avisar para as empresas que elas estão vinculando a sua imagem a sites que foram condenados na justiça por propagação de desinformação ou de informação falsa. E aí, justamente, assim, não há um juízo de valor, né, das pessoas por trás do Sleeping Giants, porque eles se baseiam em medidas
como dizem no linguajar jurídico, né, transitadas em julgado, né? Ou seja, um site X que foi condenado pela justiça a pagar uma determinada indenização porque reproduz, né, conteúdo notoriamente falso, né? E aí você entra no site, né, nesse site de jornalismo independente que já foi condenado por propagar conteúdo falso, e chega lá dentro e você vê uma série de empresas anunciando seus produtos lá dentro, né? Então, já na primeira semana de atuação, o Sleeping Giants comunicou a Dell, comunicou o Boticário, comunicou outras empresas, né? E comunica simplesmente de uma maneira dizendo, olha, anúncios aqui da sua empresa, né? Anúncios aqui da Boticário, anúncios da Dell estão aparecendo numa página que foi condenada por desinformação. Você quer associar a imagem da sua empresa a uma página de desinformação, né? E a maioria das empresas não quer isso, né? Quer dizer, o Banco do Brasil foi e voltou atrás. O Banco do Brasil é um caso mais específico, né? Porque é uma coisa que é do Estado, mas tem parte de capital privado, enfim, é um negócio um pouco mais complicado, né? Mas, de fato, as empresas, nesse sentido, a atuação do Sleeping Giants, ela tem como foco o estrangulamento financeiro dessas redes de propagação de fake news. E o que o inquérito da CPI, fazendo essa ponte entre essas duas coisas que eu mencionei, o que o inquérito das fake news, tem em comum com a iniciativa do Sleeping Giants é justamente essa perspectiva de ir atrás de quem está financiando o compartilhamento massivo digamos assim, super expandido, né? Porque é um compartilhamento que ele não segue, digamos, a maneira em que um post viraliza, né? Tradicionalmente na mídia social, né? Não é simplesmente um post viralizado, é um post pago com contas de robôs, contas de pessoas pagas, contas híbridas, né? Que misturam, né? Gente atuando e bots atuando ao mesmo tempo, né? Ou em regimes, né? Ali de mesclados, né? Contas que são coordenadas por pessoas e às vezes automatizadas também em alguns momentos. Então, a gente tem realmente um capital financeiro pesado investido na circulação de fake news, né? E é o que a gente percebe dentro dessas duas iniciativas. Então, mais uma vez, quando a gente traz a baila aqui da competência crítica em informação, essa aproximação com a perspectiva da teoria crítica, é de perceber que a gente tem uma dimensão econômica, né, e uma dimensão política que tem interesses e que os interesses, né, de quem tem um poder econômico maior numa sociedade capitalista, ou seja, numa sociedade que tem o capital como seu maior poder, quem tem mais capital econômico vai ter muito mais condições de financiar estratégias de manipulação dessas novas mídias. E é isso que a gente tem, é isso que está sendo investigado pelo inquérito das fake news, e é isso que está sendo denunciado pela iniciativa dos Sleeping Giants, né, que é a força do capital econômico investindo na propagação e no compartilhamento massivo e super dimensionado de notícias falsas. E eu acho que até para retomar um pouco de tudo que a gente falou, e até num tom um pouco mais conclusivo, eu não sei, a gente quer passar a ouvir perguntas também, eu diria que... perguntas, né? Eu diria que quanto mais a gente avança por esse labirinto da web, e diria mais, assim, seguindo o rastro das fake news, seguindo esse cheiro das fake news, mais é importante, é necessário que a gente averigue que caminho é esse que a gente está percorrendo, né? Quais são essas regras que definem esse trânsito, que agentes estão regulando isso, né? Para até como a gente menciona no artigo, como é colocado pelo Froman, seja possível, Froman, né, da Ciência da Informação, seja possível tomar decisões inteligentes e socialmente responsáveis no exercício do poder e controle sobre a informação. E eu diria mais, eu acrescentaria decisões éticas, como o Arthur pontuou bem, relacionadas às competências críticas de informação. Acho que, por mim, é isso, Arthur. Você quer complementar?
Não, sim, a título de conclusão, e já chamando o Rafael para daqui a pouco vir, né? A gente está chegando aí perto dos 40 minutos e a gente queria também ter essa oportunidade, né? Como a gente entendeu, né, que esse formato é um formato de bate-papo, né? Da gente ter a oportunidade de responder algumas perguntas, né? Só, de alguma maneira, a título de conclusão, dizendo isso, né? Que a nossa perspectiva é uma perspectiva dessa avaliação crítica, ou seja, de um estudo teórico, né? A gente, enfim, escrevendo um artigo acadêmico, né? Dentro de um campo acadêmico, né? Da gente ter uma perspectiva teórica para pensar a teoria crítica, né? Que se propõe a fazer essa avaliação crítica da realidade, tendo em vista os obstáculos que se colocam para a autonomia e emancipação dos indivíduos, ou seja, se a gente tem uma circulação muito grande de notícias falsas e as pessoas acreditam naquelas notícias falsas e são desinformadas, né? Isso é, obviamente, um obstáculo para a autonomia das pessoas, para, como a Bianca falou, a tomada de decisão das pessoas, como é que você vai tomar decisões em relação ao que fazer da sua vida, se as informações que chegam até você não são confiáveis, né? Então, há uma preocupação com o estudo teórico, né? Nesse sentido, mas há também, como é a proposta de praxis, né, que está embutida ali na teoria crítica e que, portanto, também está dentro da competência crítica e informação, que é a atuação, né, e aí da chamada responsabilidade de todas as pessoas, né, e está aí isso próximo dessa dimensão ética, né? Como que as pessoas atuam no sentido de, por exemplo, estrangular, né, os canais de desinformação, né, de compartilhar informações que têm algum tipo de, enfim, que tem uma conexão com os fatos de acordo com o seu contexto socioeconômico, com o seu contexto cultural, né, e de como que determinados assuntos devem ganhar visibilidade, né, por conta da necessidade urgente da gente tratar de determinadas questões, como a opressão social, como o racismo, como a opressão de gênero, como a opressão de orientação sexual, né, e diversas outras, né, que devem ser discutidas à luz da importância dessas discussões para a contribuição de uma sociedade mais justa com indivíduos que tenham a sua emancipação. Não só a emancipação, como a gente falou, em termos de todas essas opressões, né, mas da principal opressão, né, que amarra a sociedade capitalista, que é a opressão econômica, a desigualdade social que se coloca entre os indivíduos. E com isso eu gostaria de chamar o Rafael, que já está entrando ali de novo. Tudo bom, Rafael? Obrigado, tudo bem. Agradeço, a gente agradece muito esse papo com vocês, que é bastante denso esse assunto, né? É um assunto muito atual e assim, tem gerado muitas preocupações até nos noticiários recentes, né? Eu até analisei que ontem a gente teve uma declaração do Eduardo Bolsonaro falando que a ruptura democrática ela já não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. A gente tem inquéritos, como vocês mencionaram, ocorrendo dentro do Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, sobre a propagação de fake news, o gabinete do ódio funcionando em Brasília. A gente tem empresários com sua van filosofia, né? A van filosofia, de que justificam, né, essa propagação de fake news como atos de liberdade de expressão, né? Parece natural justificar essa propagação, essa criminalidade, que é você, com o objetivo específico de desinformar, de levar as pessoas a acreditar em coisas que são falsas, sabendo que são falsas. A intencionalidade que se tem por trás é de levar a informação falsa, justificar isso como liberdade de expressão. Para mim, soa muito errado. E eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, como vocês veem essa questão da liberdade de expressão como sendo utilizada como justificativa para esse comportamento. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Assim. Para mim ficou bem clara. Quer falar primeiro, Bianca? Pode primeiro.
Bom, a liberdade de expressão, ela não deve ser maior, ou não deve atropelar outros direitos e nem violar determinadas leis constituídas, né? Como, por exemplo, a gente tem o entendimento, que me parece correto, no Brasil, né, jurídico, de que o racismo é crime. Então, uma declaração racista, né, que aconteça no lugar público, né, ela não deve ser vista como uma liberdade de expressão da pessoa. A pessoa não tem liberdade de expressão para ser racista, né? Ela não tem liberdade de expressão para dizer que, por exemplo, que determinadas pessoas do grupo X sejam um grupo que tem como característica uma orientação sexual, um gênero, uma cor, uma classe ou qualquer coisa, que esse grupo deveria ser exterminado, né? Certas liberdades de expressão, elas se utilizam, né, se travestem, né, desse conceito, né, de liberdade de expressão para vomitar preconceitos, discursos de ódio, né, que são criminalizados. Então, eu lembro, acho que circulou recentemente até acho que algum meme explicativo, né, falando do Thomas Kuhn sobre a questão de você ser da tolerância, né? Como que você é tolerante com um intolerante, né? Se a ideia é defender a tolerância, né, você não pode tolerar o intolerante, porque defender a tolerância é combater o intolerante também, né? Se você simplesmente é tolerante com o intolerante, você permite que a intolerância reine, né? Você dá espaço para o intolerante ser intolerante. Isso não é defender a tolerância. Então, as formas de intolerância que a gente reconhece como intolerantes, os discursos de ódio, os discursos racistas, misóginos, né, e diversos outros, homofóbicos, né, esses discursos eles devem não ser tolerados. E a liberdade de expressão ela tem um determinado limite, né? Então, a ideia da liberdade, né, ela não deve ser entendida como a liberdade para se fazer qualquer coisa, né? E nem acho que tem sempre... Eu gosto de algumas outras maneiras, né, como a gente consegue perceber a perspectiva da liberdade, né, como, por exemplo, tem uma frase clássica do senso comum que diz que a liberdade termina quando começa a do outro, né? E a gente pode entender que, na verdade, a liberdade ela começa quando começa a do outro, né? A partir do momento em que o outro tem a liberdade que você também tem, vocês são livres, né? E não que a sua liberdade termina no início da do outro, porque senão o outro ele pode ter a liberdade de me xingar e se eu for contra isso, eu estou indo contra a liberdade dele de me xingar. Então, a minha liberdade começa junto com a do outro, e aí a gente se aproxima até do imperativo categórico do Kant, que era haja de forma a que a sua ação possa se tornar em uma validade universal. Então, o que eu faço, eu devo imaginar que qualquer outro ser humano deva poder fazer. Então, eu não posso achar que eu posso ser intolerante com alguém sem esperar que essa pessoa seja intolerante comigo. Se a gente defende o discurso da tolerância, ninguém pode ser intolerante. E nós devemos combater a intolerância. Então, discurso de ódio não é liberdade de expressão, é intolerância e isso deve ser combatido. Sim, combatido e criminalizado, né? Realmente. Eu vejo esse pretexto de liberdade de expressão ligado muito a essa horizontalidade de vozes, né, e saberes, né, que acaba estimulando essa impregnação do senso comum, né, e de pensamentos criminosos, né. E aí eu vejo como uma ameaça à democracia mesmo, né, não tem outra forma de ver isso, né. E a gente fala um pouco também disso no artigo, e relacionando, a gente tem uma fetichização da tecnologia digital, né, e dessas tecnologias, né, em especial, a gente falou aqui das redes sociais, desses políticos que, enfim, fazem uso dessas redes para colocar, enfim, pensamentos, assim, criminosos, às vezes, né, essas tecnologias, elas têm em si um potencial emancipatório, uma suposta liberdade, né, até sociotécnica, mas elas acabam refletindo discursos mais falaciosos sobre as relações de poder na sociedade.
eu acabei lembrando da gente falando isso agora, isso lembra aquele momento em que o Humberto Eco fala que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, né? E o problema, o grande problema, né, atualmente, é que esses imbecis estão sendo autorizados e cada vez mais legitimados a falarem o que acham correto, né, o que acham que devem, através do pretexto da liberdade de expressão. E isso realmente é muito perigoso para a democracia. Eu tenho até visto recentemente que o regime político em que nem tudo se pode, o regime em que existem limitações, é a democracia, né? O regime em que tudo se pode, em que tudo é permitido, é a tirania. E o que eu vejo, assim, em alguns comportamentos como esse, em que as pessoas falam, tentam justificar como, é a minha liberdade de expressão, eu tenho o direito de pensar isso, eu tenho o direito de achar isso, está na Constituição. É uma leitura até falsa, inclusive, de superficial, de quem não conhece a Constituição, de quem não conhece, de quem não tem respeito, como você mesmo falou, Arthur, a minha liberdade termina onde começa a do outro, né? Então, querer achar que a gente pode divulgar tudo, falar tudo, o regime em que tudo se pode é a ditadura, é a tirania. E quem que pode? Quem está no poder e quem está do lado dessa pessoa que está no poder. O regime em que alguma coisa se pode, mas não tudo, é a democracia. E é isso que é posto em risco também com essa propagação e essa divulgação de informação falsa que visa a enganar as pessoas. Não tem outro objetivo que não esse. Tem na minha opinião, né? Eu não sou especialista, eu sou só o host aqui, o apresentador. Tem uma pergunta do Jorge, eu vou mostrar aqui também na tela. Ele quer saber qual é a atuação do profissional de informação diante de uma notícia falsa. Como que o profissional pode atuar, talvez mitigando a propagação desse tipo de fake news? A Bianca? Olha, existem algumas ferramentas, né? O profissional da informação é uma categoria muito ampla, né? Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa checar, né? Sempre o que a gente recebe, o que a gente compartilha, né? Eu acho que quem nunca também compartilhou uma notícia falsa, né? Volta e meia acontece, assim, até porque cada vez mais as fake news estão especializadas e mais sofisticadas, então cada vez mais é difícil de saber, até mesmo para os profissionais da informação, mas eu acredito que o caminho é sempre a informação, né? É buscar a veracidade das fontes confiáveis, né? Checar, né? Antes de sair compartilhando e combater esse tipo de não só profissionalmente, né, mas até no âmbito pessoal, familiar, né, você vendo que um grupo enfim, de Facebook, de WhatsApp, de família, está falando alguma coisa, dependendo do que for, dar um toque, é para um amigo, é para alguém. Eu acho que a atuação do profissional de informação não se dá só no trabalho dele, se dá, né, como uma pessoa, né, no dia inteiro. Então, combater esse tipo de informações que tentam sempre afastar o que é verdadeiro, que tem disputas e interesses por detrás daquilo, né? Seja uma foto, geralmente associada a imagens, né? Mas sempre tentando esclarecer, né, ao interlocutor, seja uma pessoa próxima, um amigo ou até um veículo de comunicação, do que aquilo se trata, né? Enfim, tentar alertar sempre e verificar. Eu acho que é por aí também. O profissional da informação acaba tendo um papel também pedagógico, né? Porque quando você tem a circulação de uma notícia falsa que, enfim, que ficou bem conhecida, né? Digamos, né? Em que as pessoas tiveram muito acesso a essa informação falsa, né? É importante, né, que esse profissional da informação, ao, digamos, compartilhar
a falsidade dessa informação, ou seja, compartilhar a ideia de que essa notícia é falsa, né, ele também compartilhe por que ela é falsa e o que há nela de falsa, porque existem diversas maneiras de uma notícia ser falsa, né? Quando, por exemplo, o termo fake news, né, que se relaciona às notícias falsas, né, geralmente associado a uma iniciativa, digamos, com interesse econômico ou político, né? Ou seja, fake news não é simplesmente uma mentira que você conta, é uma mentira que você conta visando obter algum interesse de que as pessoas acreditem naquela mentira que você está contando, né? Não é uma mentira qualquer, é uma mentira com um determinado fundo ali, com interesse por trás dela. Ela é uma das várias formas, dos vários mecanismos de desinformação. A desinformação como fenômeno, ela é uma coisa muito mais ampla. Ela envolve meias-verdades, ela envolve foco em partes que não são exatamente o que se quer que se preste atenção. Então, às vezes eu não preciso criar uma notícia falsa, eu preciso só simplesmente dar um foco para uma coisa que é desimportante, para tirar o foco daquilo que realmente importaria, né, ou que me prejudicaria de alguma maneira, né? Então, existem diversos mecanismos de desinformação e o profissional da informação, atento a esses mecanismos, deve também ter essa ação pedagógica, ou seja, ele, olha, determinada notícia, ela não se configura como uma verdade total, porque, embora tal coisa tenha sido dita, foi dita num contexto tal e se referia a isso e não aquilo. Então, ao desmentir a notícia, né, também o profissional da informação também ensina, né, ele também tem esse efeito educacional, né, então eu acho que é um papel que tem sido cada vez mais importante, né, de você identificar as notícias que são falsas e identificar por que elas são falsas e em que dimensão elas são falsas, se possível até, dependendo da pegada crítica do veículo de comunicação ou desse profissional de informação, de dizer quais são os interesses que estão por trás dessa notícia falsa, né? Ou seja, tal notícia, ela foi publicada por determinado veículo que tem essa orientação no espectro político e que deseja fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira, né? Então, acho que isso também pode ser uma boa contribuição, digamos, do profissional da informação para o nosso regime de informação como um todo. Obrigado. Eu tenho aqui a pergunta do Fernando Brito. Arthur e Bianca, vocês acreditam que uma disciplina de competência em informação ou competência crítica em informação na educação básica seria um caminho contra as fake news? Obrigado pela palestra enriquecedora. Arthur. Eu perdi o nome da pessoa, sabe, muito rapidinho. Era Bianca? Fernando também? Brito. Fernando. Não, Bianca é a Bianca que está ali. Exato, Fernando. Agora eu estou vendo Fernando. Fernando, obrigado. Porque eu li o nome da Bianca ali na pergunta. Obrigado pelos elogios aí. Eu acho que, assim, eu obviamente acho que sim, que há uma contribuição, né, quando a gente fala sobre competência em informação, e especialmente sobre competência crítica em informação, a gente tem uma preocupação muito grande, né, exatamente assim, por se tratarem de conceitos de uma disciplina, né, de uma área do conhecimento científico, né, então a gente dando aula, escrevendo artigos sobre isso, né, e aí aproveito até para, junto com isso, já faço um paralelo aqui, porque eu acabei vendo ali na página do Facebook, vi que tinha uma pergunta falando se os periódicos científicos nas redes sociais seriam um apoio para o combate das fake news, uma pergunta da Edna, que eu acho que está dentro disso também, né? Eu acho que é isso, exatamente. Eu acho que dá para a gente responder as duas dizendo que é isso, assim, é o papel da ciência da informação como um todo, mas eu diria, do conceito de competência em informação e do conceito de competência crítica em informação no âmbito educacional, é justamente contribuir para que seja, digamos, desnudados, né, esses mecanismos, né, de desinformação para aguçar o pensamento crítico e o gosto informacional, né, como diria o meu amigo e colega de profissão Marcos Schneider, sobre
esse interesse, né, que deve ser despertado nas pessoas pela pesquisa, pelo gosto pela informação qualificada. Então, assim, hoje em dia, né, o conceito tradicional de competência em informação, ele fala muito sobre como que a gente deve identificar quando necessita de uma informação. E eu diria que o conceito de competência crítica em informação vai dizer que toda vez que você recebe uma informação, você necessita de uma informação sobre essa informação. Sempre que alguém chega e te fala determinada coisa, ou te conta uma notícia, ou você vê uma notícia, ou lê alguma coisa sobre isso, você deve, tendo interesse sobre aquilo, obviamente que você pode ignorar, a gente não tem como absorver todas as informações que nos chegam o dia inteiro, mas a gente pode querer saber mais sobre isso. Né? Então, a gente tem a curiosidade informacional, o gosto informacional, né? Quer dizer, chegou uma notícia para mim dizendo tal coisa, eu falo, mas isso é verdade? Vou procurar em outro veículo de comunicação, vou ver se aquela notícia é de agora, é de hoje, saiu agora, se ela tem relevância para o momento que a gente vive, da onde que ela vem, se ela está assinada ou não está, por qual veículo de comunicação ela foi veiculada, né? Se ela representa só determinando uma opinião ou se ela é um fato que pode ser verificado, né? Então, eu acho que a comunicação científica e a divulgação científica, e aí, quanto a esses conceitos, a Bianca pode, inclusive, falar melhor do que eu, né? Ali, ao lado, né, da perspectiva da competência crítica em informação, né, elas têm esse condão, têm essa potência, né, de estimular nas pessoas, né, o gosto e a prática da pesquisa e da avaliação crítica da informação e, consequentemente, né, do posicionamento das pessoas no uso ético da informação a respeito do que elas vão compartilhar e de como que elas vão reagir a, por exemplo, receber uma notícia falsa pelo WhatsApp de um amigo e como que você reage, ou da família, né? Como que você reage àquilo, como que você responde, como que você instrui e educa, né? A gente sabe também que não adianta nada a gente dizer para a pessoa isso é falso, isso é mentira ou qualquer coisa, mas que é muito melhor a gente ter uma postura pedagógica e educacional, né, em relação a uma notícia falsa que é compartilhada, até porque muitas vezes, né, em muitos ambientes isso é até vergonhoso, né? Nós, por exemplo, né, a gente e é comum, todo mundo compartilha notícia falsa. Então, eu posso aqui estar falando isso e daqui a pouco receber uma mensagem no WhatsApp e ser uma mensagem que, de alguma maneira, confirma já o meu entendimento sobre determinado assunto. Eu vou e compartilho rapidamente, sem nem ler, e aí depois eu vejo que aquilo era falso e aí eu fico cheio de vergonha, né? Então, a gente deve também, de alguma maneira, ter a noção de que todo mundo é um potencial disseminador de notícias falsas e ter uma atitude pedagógica e compreensiva em relação a isso. Obviamente que isso tem um limite, a gente sabe que tem muita gente que tem má fé, que realmente quer espalhar mentira, e aí, quanto a esses, a minha paciência às vezes também se esgota um pouco, porque, né, ninguém é de ferro. Bianca? Eu acho que um bom primeiro passo é se a gente, ou quando a gente compartilhar uma fake news, é ter vergonha, né? Se a gente já está tendo vergonha, é um bom sinal, né? Enfim, que a gente já está se autocriticando de alguma forma. Mas quanto à pergunta sobre educação básica, eu estava aqui lembrando, Arthur, eu acho que já houve até aqui no Rio de Janeiro uma experiência, acho que no Colégio Pedro II, né? Relacionada a alguma coisa nesse sentido. Né? Não sei se para segundo grau, aí eu já não sei muito bem, mas acho que já tiveram algumas iniciativas nesse sentido, envolvendo essa ideia de competência crítica. E aí, até dialogando com o que o Arthur falou, né, da ciência, né, a gente vive um momento em que a ciência é muito questionada, né, e aí pensando na educação básica, faz falta, né, a ciência não ser vista só como as ciências chamadas ciências duras, né, mas também as ciências sociais, né, disso ter um peso maior, de ter uma profundidade, um aprofundamento maior, né. Então, a divulgação científica, né, para além da comunicação científica, né, sobre a competência crítica, ela pode ser uma ferramenta muito poderosa, sim. Eu acho que até mais palatável para esse nicho, né, para a educação básica, e tem muito a agregar, né? A educação científica tem muitas ferramentas, enfim, para poder trazer esse assunto de uma forma mais, sei lá, não sei se leve a palavra, mas de uma forma séria, mas, enfim, uma forma mais palatável para os alunos, e é super importante que desde cedo, né,
quanto maior a seriedade com que se trate esse tema, melhor a gente consegue lidar com ele ao longo do tempo. Acredito piamente nisso. A gente já faz um trabalho, né, de comunicação científica, por exemplo, esse artigo, né, está inscrito, né, está publicado num periódico científico. Agora, eu acho que são muito bem recebidos projetos, experiências de divulgação científica relacionadas a essa parte de combate às fake news. Eu gostaria... Oh, desculpa, Rafael. Não, rapidamente. Não, desculpa. Só... Achei que tinha encerrado. Desculpa. Não, vou comentar só duas coisas. A primeira é direto para você, Rafael, que eu ia falar que daqui a pouquinho eu tenho que encerrar a live por conta de outros compromissos aqui na rede. Eu vou aproveitar esse pedido de desculpa para também fazer aqui uma propaganda, né, que a gente está através do programa de pós-graduação em Ciência da Informação, né, como eu disse que eu leciono, né? A gente está completando 50 anos agora em 2020, a gente ia, inclusive, sediar, né, o ENANCIB, né, que é o nosso grande encontro, né, de Ciência da Informação nacional e anual, né, seria no Rio de Janeiro esse ano, né, não será por conta da pandemia, né, mas ano que vem a gente espera conseguir realizar isso, vamos ver como que as coisas vão estar até lá, mas a gente está desenvolvendo agora a nossa escola de outono, ela está em grande atividade nesse momento, né? Hoje já tivemos 2 cursos, né? E os cursos estão acontecendo. O meu curso, inclusive, ele acontece na segunda, na terça e na quarta-feira da semana que vem, né? Nos dias 1º, 2 e 3 de junho, né? De 1 da tarde até as 2 e pouco, né? Cada dia, né? O curso vai ter 4 horas de duração total. Esses assuntos todos que a gente está falando aqui vão ser tratados lá e vai ser tudo também usando as mesmas ferramentas, ou seja, usando o StreamYard também, mas no YouTube, né, no nosso canal lá, que se a pessoa escrever PPGCI, IBICT, o FRJ, vai achar lá o nosso canal, né? Então, eu estou lá no apoio também na assistência técnica, a gente está distribuindo certificados e tal, não sei o quê. Então, eu vou precisar voltar daqui a pouquinho e ia te pedir para selecionar talvez uma última pergunta para a gente poder comentar, né? E a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, como eu olhei ali rapidinho no chat, eu vi que está presente aqui acompanhando a nossa live o querido amigo Rodrigo Moreno Marques, né? Amigo e parceiro também, porque o Rodrigo ele é coordenador do GT5, né, do ENANCIB, né, e eu sou coordenador adjunto, ou seja, sou vice do Rodrigo, né, esse que é o GT voltado para a economia e política da informação, né, então é lá que a gente discute muito esses assuntos, né, inclusive, como eu disse, né, a primeira live, né, que teve aqui, né, da Juliana, né, se eu não me engano, né, sobre fake news e tudo mais, foi um trabalho apresentado lá no GT5, né? Acho muito legal. Depois eu vou ter a oportunidade de assistir, né? Ela né, falou aqui sobre o tema que ela comentou lá, né? Creio que não seja o mesmo artigo, né? Mas foi o mesmo tema, né? Sobre as fake news. E o Rodrigo recomendou ali a leitura do livro Mercadores da Dúvida. E eu ia dizer aqui, já até falando para o Rodrigo, que eu estou já com esse livro na minha lista de futuras leituras, inclusive o casal, né, o querido Carlos Alberto Ávila Araújo, né, teve na nossa escola de verão, que ainda foi presencial, né, essa de outono está sendo online, né, mas a verão foi presencial, e falou desse livro justamente, né, dos cientistas que se colocavam a serviço de grandes corporações para levantar dúvida, né. No caso, né, o livro fala muito sobre, pelo que eu sei, eu não li o livro ainda, né, fala muito sobre a participação de cientistas nos estudos sobre os malefícios do cigarro, né, em meados do século XX, primeira metade do século XX e tal, levantando questionamentos. Olha, estudos são inconclusivos, a gente não sabe ainda se esse negócio aí com 10 mil substâncias cancerígenas mata, né, mas vamos vendo, né? Então, essa questão dos mercadores da dúvida, né, são esses cientistas a serviço da incerteza, né? E aí, de alguma maneira, eu também qualifico isso como algum tipo de desinformação, né? Ou seja, não é a notícia falsa, né, de que o estudo não é conclusivo, mas o estudo ele mostra que muito provavelmente aquilo faz muito mal, né? Então nesse sentido, e agora a gente vê que surgem novos mercadores da dúvida, né? Surgem pessoas falando sobre a cloroquina, né, e outros medicamentos, né? Então eu acho que isso é uma leitura muito boa para colocar em perspectiva histórica o momento que a gente está vivendo. Era esse o meu comentário, Rafael. Temos tempo para mais uma pergunta? Sim, sim.
Saideira. Olha, é a última pergunta e ela vem, inclusive, da professora Sledna, que já nos honrou aqui com a sua presença em uma das lives passadas. Quando essa informação ela vem de uma fonte que se considera segura, entre aspas, segura, a maioria das pessoas não checam a veracidade da mesma. E, desse modo, essa informação tem uma propagação mais rápida. Quais fontes poderiam ser consideradas como fontes seguras para a checagem das informações? Vai falar, Bianca? Posso falar? Não, eu posso falar, porque eu já pensei numa coisa aqui, que é o seguinte, num artigo que é citado, na verdade, um trabalho no Enancib, o primeiro trabalho que eu apresentei no Enancib, em 2013, ele é citado nesse artigo, né, que Bianca e eu escrevemos, que ele falava da utopia tecnoliberal, né, a dialética da liberdade sociotécnica, né, ascensão e queda da utopia tecnoliberal, a dialética da liberdade sociotécnica. Que nesse artigo a gente falava como que, assim, veículos que são conhecidos como fontes seguras de informação, a gente tende a pensar, digamos assim, nos veículos da mídia oficial, né, da mídia tradicional, né? Então, grandes jornais, né, grandes canais de televisão, né, seriam esses veículos considerados, né, como mais seguros. E, de fato, hoje em dia, é muito importante fazer essa defesa, né? Uma defesa que eu tenho visto, que eu tenho visto sendo feita por epidemiologistas, por exemplo, como o Átila, né, que ficou muito conhecido, né, o Átila Yamarino, né, falando sobre a importância da gente confiar na ciência e nos canais oficiais, né, de comunicação, né, que tem, digamos assim, uma prestação de contas muito maior com a sociedade, né? Hoje em dia, quanto ao que está acontecendo com o coronavírus, por exemplo, né, com números, estatísticas oficiais, é muito melhor você confiar no Globo, na Folha, né, do que você confiar num blog que, de repente, de um jornalismo alternativo, que, de repente, não vai ter o mesmo compromisso, né, com os fatos científicos que a mídia oficial, a grande mídia, tem mostrado. Agora, vamos lembrar que essa mesma grande mídia, por exemplo, apoiou o golpe militar e durante um caso muito conhecido, né, principalmente entre os mais velhos, né, durante o início de uma abertura e o pedido pelas diretas, né, nos anos 80, a marcha de São Paulo, né, que convocou, né, centenas de milhares de pessoas, né, para as ruas, foi colocada como comemoração do aniversário da cidade de São Paulo. A gente fala desse caso no artigo que eu citei aí, da liberdade sociotécnica, né, o artigo assinado por mim, pelo Marco Schneider e pelo Gustavo Saldanha, né, e esse é só um caso gigantesco, e por isso, né, tão expressivo, né, de diversas outras maneiras, né? A gente sabe que a mídia oficial também desinforma muito, a mídia oficial também tem os seus furos, né, e ela gosta de aparecer como paladina da informação. Então, também há um grande interesse da mídia oficial de se mostrar para a sociedade como, né, os grandes paladinos da informação oficial. Então, por mais que seja hoje, em relação especialmente ao coronavírus, os canais de mídia talvez mais confiáveis, eu não diria que nenhum canal de mídia é confiável ao ponto de você dizer esse canal é confiável, assim como nenhuma pessoa pode ser 100% confiável. Eu acho que as pessoas sempre vão se utilizar de uma determinada autoridade, a autoridade de um professor, a autoridade de um jornalista, a autoridade de um político, a autoridade de um pastor. Existe, né, essa microfísica do poder faz com que toda informação ela venha revestida de alguma autoridade de quem diz o que para quem, né? Então eu acho que toda informação ela a gente deve ter sempre o desconfiômetro, né? A gente sempre deve colocar em questão a crítica nesse sentido, né? Questionar toda a informação que nos chega, né? Verificar se essa informação ela tem algum tipo de respaldo, porque uma informação que vem de uma fonte que a gente considera confiável e principalmente que reforça uma visão de mundo que a gente já tem. Então, se eu acredito num veículo de informação e ele diz exatamente o que eu acho que é a verdade, eu tendo a confiar naquilo de olhos fechados, né?
Então, eu acho que é principalmente nesses momentos em que a gente tem que estar com o desconfiômetro ligado e com essa perspectiva crítica aguçada, para desconfiar, inclusive, das fontes que parecem ser as mais seguras fontes de informação. Eu concordo com o que o Arthur colocou agora, e não tem muita receita de bolo, né? A gente tem que ir caso a caso e checando mesmo. Você tem alguns veículos que, de fato, já se propõem, né, a fazer uma checagem, né? Mas cada veículo está associado sempre a um tipo de eixo, né? Enfim, é conduzido por alguma orientação política, né? Ou econômica, enfim. E sempre existe um viés, né? Essa é a questão, né? É difícil você ter, a não ser que você faça o seu próprio, né, mecanismo de checagem, e vai ter o seu viés também, né? Nunca é sem viés. Agora, não tem receita de bolo, né? Então, é difícil, assim, a gente pensar em alguns veículos ou pessoas, enfim, como paladinos, né? Não, eu concordo com o Arthur, né? Eu fico lembrando do próprio caso do Facebook, né, quando começa a classificar, né, como fake news ou representação falsa, né, alguns perfis, agora outras redes sociais também. Ninguém está fazendo isso porque é bonzinho, né, porque quer ser um grande herói, né? Está fazendo isso porque outros veículos estão fazendo também. No documentário que eu mencionei antes, até sobre Depois da Verdade, né, o custo depois da verdade, a desinformação e o custo das fake news, é muito debatido isso, né? De como algumas redes sociais só começam a atuar contra as fake news quando outras começam a tomar partido, digamos assim, né? Então, isso é muito sintomático, né? Então, no caso do Facebook, a gente lembra, por exemplo, da plataforma na época da eleição norte-americana que elegeu o presidente Donald Trump à presidência, né? O escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica, né? E esse uso indevido de dados, né? Enfim, em muitos casos, as empresas que são contratadas pelo governo norte-americano são empresas que depois se voltam contra ele mesmo, produzindo fake news. Você é contratado para combater as fake news e logo depois você mesmo está produzindo fake news, porque você sabe como é o mecanismo, né, como é o dispositivo daquele governo, como ele funciona. Então, eu acho que a resposta é desconfiar sempre. Muito obrigado aí pela resposta de vocês, gente. Queria, então, agradecer aí a presença de vocês nesse tema, nessa palestra de hoje, que é um tema muito interessante e ajuda sempre a gente a refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo, né, de maneira geral, porque esse fenômeno se tornou mundial, né, desde as eleições americanas, desde até a questão da saída do Reino Unido da União Europeia, e talvez até antes disso a gente não saiba só, né. Mas muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Bianca, pela participação de vocês. E eu queria só dizer para quem está assistindo a gente que o formulário está disponível para vocês avaliarem a live de hoje, dar o feedback de vocês para a gente. E só informar também que a gente está fazendo uma enquete, mais uma vez, perguntando se vocês preferem que essas lives continuem pelo Facebook ou se elas aconteçam pelo YouTube. Então, hoje a gente quer fazer a última enquete, a última votação para bater o martelo em cima disso. Obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, obrigado, Arthur. Obrigado, Bianca. E até a semana que vem com a nossa próxima live aí. Que se vocês quiserem falar alguma coisa. Eu vou, repetir, né, se alguém tenha perdido na hora que eu falei, que segunda-feira, a partir de 13h, no canal PPGCI BICT UFRJ do YouTube, eu inicio o curso de Teoria Crítica da Informação. Vamos falar de regime de informação, vamos falar de competência crítica em informação e vamos falar de teoria crítica. Esse curso vai ser segunda, terça e quarta, 1h20 cada dia apenas, né? Então é isso, 13h na segunda-feira, e quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, da gente poder falar um pouco do nosso trabalho, de ter esse bate-papo aqui, né? Como a Bianca falou, né? Essa é a nossa forma, né, de fazer comunicação científica, e estando aqui no Facebook, debatendo, é a nossa forma de fazer também a divulgação científica, né? Assim, Bianca, faz.
E só interromper, Arthur, envia para a gente um e-mail com esse link e a gente faz a divulgação também, que eu acho que o pessoal que acompanha a página vai gostar de ter essa informação, de saber desse curso que vai acontecer. E, de qualquer forma, eu vou postar aqui já no chat aqui do Facebook, de onde a gente está falando. Beleza, beleza. Muito obrigado. Bianca, se você tiver alguma coisa... Eu também agradeço. Eu agradeço também a oportunidade da gente poder falar um pouquinho, né, não só do que a gente escreveu, mas de poder relacionar isso com o nosso momento atual, né? É importante a gente perceber o quanto é necessário esse tema ser debatido e o quão ele ainda é atual, né? E assim, ainda vai ser por algum tempo. Agora, ficar só, né, no campo da comunicação científica é bacana, mas mais bacana ainda é estar em contato e dialogar, né? Ouvir essas perguntas, né? Dialogar com o mundo, com as pessoas. Eu acho que foi uma oportunidade muito bacana nesse sentido. Obrigada. Eu adorei o seu termo, cloroquina digital, que você colocou no início. Eu achei muito bom. Eu vou usar isso para a vida. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e agradeço as pessoas que assistiram a gente também. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Valeu,